Olá, queridos irmãos. Tudo bem? Com a graça e a paz do Senhor? Bom, eu sou Sam Castro, mas pode me chamar de Sam. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que Deus tocou no seu coração. Pode até ser clichê, mas certamente você tem uma história para contar, você tem um testemunho, e esse testemunho ele não pode ficar com você, saiba disso. Imagine a sua história chegando a milhares de pessoas. Imagine ela cumprindo a missão de passar boas novas e esperança. Bom, tudo isso e um pouco mais, e cada etapa eu vou contar, mas só depois da vinheta. Bom, antes de tudo, você tem que saber qual é a mensagem que você quer passar para o seu leitor. Normalmente, você não pode cair no erro comum de contar a sua vida inteira, mas apenas uma parte da sua vida que interessa, que é justamente o seu testemunho, que consequentemente envolve uma superação. Seja você superou uma crise no casamento, superou uma doença terminal, uma, uma grande crise financeira na sua empresa, não sei, você que sabe. Ele tem que ter uma mensagem que você quer passar. Porque tem um segundo ponto que eu vou falar também. Segundo ponto. O que os leitores querem saber não é a sua história em si, mas a sua transformação. Frise bem isso aí. Muitas pessoas confundem e querem contar a sua história com detalhes, isso e aquilo, quando na verdade a essência, o interesse das pessoas é na transformação da sua vida. O que mudou na sua vida? Depois do encontro com o Espírito Santo, o encontro com Deus, com Jesus. E frise bem isso, anote bem isso, para você não perder o fio da meada. E para isso eu vou contar o meu método, vou compartilhar com vocês o meu método para que você tenha um método assim mais rápido para você construir sua história. E o que é que reside esse método? Não é que ele seja inédito, né? Ele, na verdade, ele é fruto de um consumo de muitos livros que eu fiz durante meus estudos. E durante anos eu acabei transformando uma coisa mais prática para vocês escreverem seu livro em pouco tempo. E, Sam, fale logo esse método. Claro, o método que eu desenvolvi chama-se Ponte. A Ponte. Anote aí. A ponte primeiro, a ponte, o P de problema ou dor, né? Porque toda história tem um problema, todo testemunho tem um problema para contar, que resultou nessa transformação. Desse problema, você fatalmente ou normalmente você procura a Deus em seguida. Aí vem a oração, que é o meio que você se conecta com Deus. Então, P de ponte, que é problema, O de oração. Depois dessa oração, vem uma nova direção. Normalmente você recebe do Espírito Santo uma nova direção na sua vida, que é a guinada, né? Então, P de problema, O de oração, N de nova direção. Depois dessa nova direção que a sua vida apresenta, ela fatalmente ela culmina em uma transformação. Então, P-O-N-T, a transformação, que é a transformação propriamente dita, que é a grande virada, né? Que normalmente é como eu expliquei antes, é a resolução de um problema praticamente impossível no campo terreno, que seria a cura de uma doença, a recuperação econômica do seu negócio, a salvação, restauração do seu casamento, a restauração da sua família. Essa é a transformação. E depois da transformação, finalmente vem a esperança, que a sua história proporciona para as pessoas, para os irmãos, e essa acaba sendo a sua missão. Essa esperança acaba se tornando a sua missão de contar, de propagar essa história. E, inclusive, isso está na Bíblia, viu? Eu vou ler aqui com vocês, em Marcos 5,19, que é o episódio em que Jesus, vocês devem se lembrar,
É muito conhecida essa passagem, quando ele expulsou aquele demônio em Gadarena. Lembram-se disso? Então, aí depois de libertar aquele endemoniado gadareno, disse-lhe Jesus: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Marcos 5,19. Veja bem. Então é isso que vocês têm que entender. A responsabilidade de se propagar o testemunho é bíblico. Você não pode guardar história para você. Está aqui. Isso é uma das passagens, né? Então Deus ele determina, ele meio que obriga a gente, né? Não diria obrigar, porque Deus ele é misericordioso, dá o livre-arbítrio, mas ele recomenda que nós obedeçamos ele. E essa obediência seria propagar a esperança para as pessoas. E você só propaga essa esperança quando você vivenciou um testemunho seu, um encontro com ele. Então, esse é o meu método. Esse meu método não se resume a isso, claro, ele é destrinchado com mais detalhes, mas essas 5 letras você resume praticamente o roteiro da sua história. E nesse roteiro, ele já lhe dá um norte para você escrever seu livro. Então é isso, gente. Então eu acho que a vida é muito breve, né? Vivemos aqui um sopro e normalmente um livro ele deixa um legado para gerações da sua família. A própria Bíblia é um legado, né? Imagine se Deus não tivesse deixado o livro, porque ele é uma experiência, é um testemunho, é um contato com o nosso Senhor. E isso ele não abre mão. Então, se você gostou, chegou até aqui, me ajude, clique um joinha, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, inscreva-se no canal, é muito fácil, é só você clicar e também clique também nas notificações e vamos, gente, vamos compartilhar essas boas novas, essa técnica para você ajudar outras pessoas, outros irmãos que se interessarem em registrar seus testemunhos. Em outros vídeos, né, escreva aqui embaixo qual é a história que você tem desejo de contar e você compartilhar com os irmãos. E em outros vídeos eu falarei, né, das técnicas de uma vez você terminar o rascunho, o que você fazer com esse rascunho, mas isso é tema para outro vídeo, né, que é sobre publicação. Ok? Graça e paz, um abraço a todos. Amém.